O cachorro não tinha um nome, na verdade não. As pessoas o chamavam de coisas diferentes, Rex, Shadow, Lack, mas nenhum desses nomes jamais prendeu, e o cachorro nunca respondeu a nenhum deles de qualquer maneira. Ele simplesmente existia, sempre no mesmo lugar, um posto de gasolina empoeirado à beira da estrada 19, 5 milhas fora da cidade de Maple Hollow. A estação em si mudou os proprietários 3 vezes ao longo dos anos, mas o cachorro permaneceu constante, enrolado sob o baú de gelo enferrujado durante o dia, sentado em vigília silenciosa ao lado da bomba 3 à noite. Ele nunca latiu, nunca rosnou, nunca se desviou mais do que a poucos metros da propriedade. Os caminhoneiros trouxeram restos. Crianças locais jogavam seu sanduíche. O gerente da estação deixou uma tigela de água de metal pelas máquinas de venda automática todas as manhãs. Mas ninguém nunca o tocou. Não uma vez. Se alguém chegasse perto, o cachorro simplesmente ficaria em pé e se afastaria, sem agressão, sem medo, apenas uma recusa silenciosa. Depois de um tempo, as pessoas pararam de tentar. O cachorro não era perigoso. Ele estava apenas esperando. E ele estava esperando há muito, muito tempo. 10 anos, dê ou leve. Ninguém sabia com certeza. Ele apareceu uma noite de verão, logo após uma tempestade, molhada e trêmula, mas já cautelosa. No começo, o gerente da época havia tentado persegui-lo. O cachorro não correu, apenas olhou, depois deitou novamente ao lado da máquina de gelo desbotada e fechou os olhos. No dia seguinte, ele ainda estava lá. No dia seguinte também. Eventualmente, as pessoas aceitaram que ele não estava indo a lugar nenhum. Alguém colocou um pequeno sinal ao lado do registro que dizia não alimente o cachorro, mas era mais uma formalidade do que qualquer coisa. Todos fizeram. Todo mundo sabia. Ao longo dos anos, as histórias começaram a se espalhar. Que o cachorro pertencia a um caminhoneiro que morreu na estrada. Que ele escapou de uma base militar no norte do estado. Que ele estava guardando algo que ninguém mais podia ver. O cachorro nunca ofereceu respostas. Ele só assistiu. E então, uma tarde empoeirada na quinta-feira, no final da primavera, tudo mudou. Uma caminhonete de prata entrou na estação. Não incomum. As pessoas vieram e foram o dia todo. Mas quando o motor interrompido e o motorista saiu um homem de 40 e poucos anos, com a pele e os olhos com couro solar escondidos atrás dos copos escuros, o cachorro se levantou. Não lento. Não é cauteloso. Proposital. O homem não o viu no começo. Ele caminhou em direção à bomba, pescou a carteira do bolso. Mas então ele parou. Virado. E olhou. Os dois congelaram no lugar, homem e cachorro, separados por 10 metros de concreto rachado e tempo. O vento mudou. A poeira rolou pelo estacionamento. O cachorro deu um passo à frente. Então outro. Então sentou-se. O rosto do homem amassou. Ele largou a carteira. Os joelhos dobraram. Ele afundou no chão com as 2 mãos cobrindo a boca. Sam! Ele sussurrou. O cachorro, não, Sam, parou. Caminhou em frente. Devagar. Com cuidado. Como se todo músculo se lembrasse de algo que o cérebro tivesse passado anos tentando esquecer. Ele parou na frente do homem. Olhou para cima. Então sentou-se novamente. E esperou. O homem estendeu a mão, tremendo, os dedos pairando a centímetros acima do pelo. Eu pensei que você se foi, disse ele. Samasi inclino. O toquera janti. Tremendo. Real. E pela primeira vez em uma década, o cachorro fechou os olhos e descansou a cabeça na mão de alguém. Ele estava esperando. E agora, quem ele esperou ter voltado para casa? O homem ficou lá no chão por um longo tempo, uma mão emaranhada no pelo grosso em torno do pescoço de Sam, o outro tremendo no joelho, com a cabeça curvada como alguém no túmulo. Os carros vieram e foram. A bomba apitou, sem vigilância. Mas ninguém os perturbou. O caixa observava da janela, boca ligeiramente aberta, telefone esquecido na mão dela. Ela nunca viu o cachorro deixar alguém tão fechar. Nem uma vez nos 7 anos em que trabalhou lá. Mas isso não era apenas alguém. Era alguém que ele conhecia. Eventualmente, o homem ficou. Sam ficou com ele. Eles se entreolharam como 2 partes da mesma fotografia, envelhecidas e desbotadas, mas ainda inteiras. O homem não disse muito quando encheu o tanque. Sam ficou ao lado do caminhão, os olhos nunca o deixam, cauda ainda, o corpo calmo. Quando a tampa de gás clicou, o homem se apoiou no capô por um segundo,
exalou e disse calmamente: "Vamos para casa." Ele abriu a porta do passageiro e Sam pulou sem hesitar, como se estivesse fazendo isso todos os dias de sua vida. O homem subiu no banco do motorista, fechou a porta e foi embora. Ninguém o parou. Ninguém poderia. Eles apenas assistiram. Quando a poeira se acalmou atrás do caminhão e o som de pneus desapareceu nas árvores, o posto de gasolina parecia diferente. Mais tranquilo. Como o final de uma música que tocou muito tempo. Naquela noite, os regulares notaram. A tigela da máquina de venda automática permaneceu intocada. O espaço ao lado da bomba 3 permaneceu vazio. O cachorro se foi. Mas para o homem ao volante, o silêncio no caminhão estava pesado com tudo que ele trancou. Seu nome era Daniel M. Sekai. Ex-piloto de Longo Castle. Uma vez casado, agora sozinho. Um homem que já teve um cachorro chamado Sam. Um cachorro que desapareceu sem deixar rastro em uma noite de primavera em outra vida. Eles pararam em um restaurante perto da estrada, perto da fronteira estadual. Sam havia pulado para esticar, como sempre. Mas algo o assustou. Um caminhão sai pela culatra. Ou talvez uma tempestade no horizonte. Daniel não tinha visto isso acontecer. Um momento, Sam estava ao lado dele. No próximo, ele se foi. Daniel Procuro Dias. Posters de esquerda. Conversei com os habitantes locais. Mas não havia nada. Sem avistamentos. Sem faixas. Apenas um espaço oco no mundo onde Sam havia se levantado. E por 10 anos, esse espaço nunca se encheu. Não com ruído. Não com novos lugares. Não com tempo. Ele desistiu. Disse a si mesmo que era melhor parar de esperar. Mas ele nunca parou de olhar. Na verdade. E agora, de alguma forma, impossivelmente, Sam estava aqui. Mais velho. Mais devagar. Mas ainda Sam. Enquanto eles dirigiam, Daniel continuava olhando para cima, como se ele tivesse medo de que o cachorro pudesse desaparecer novamente se ele despertasse o olhar muito tempo. Sam olhou para trás, os olhos calmos, como se ele soubesse que ambos precisavam acreditar que isso não era um sonho. Eles passaram pelos limites da cidade, por colinas sinuosas, até chegarem a uma cabine escondida logo de uma estrada de cascalho. Daniel não voltou há anos. Não desde antes do divórcio. Não desde antes que tudo mudasse. O lugar estava empoeirado, meio coberto de folhas e teias de aranha, mas ainda era dele. Ainda deles. Ele abriu a porta da frente e ficou de lado. Sam entrou sem hesitação, seguiu o caminho familiar para a lareira e se enrolou no mesmo local que ele reivindicou todos esses anos atrás. Daniel ficou lá, a mão ainda no botão, lutando contra 100 emoções pelas quais não tinha palavras. Pesar. Alívio. Culpa. E algo que parecia perigosamente próximo da paz. Ele entrou. Fechou a porta. Naquela noite, ele acendeu um fogo. Cozinhado a mesma refeição que ele sempre fazia quando Sam estava por perto, frango e arroz, liso e quente. Sam comeu lentamente, com cuidado, depois se deitou novamente, soltando um suspiro longo e suave que encheu a sala como música. Daniel se derramou um copo de uísque e sentou-se ao lado dele. "Não sei como você encontrou o caminho de volta", disse ele, a voz rachando, "mas você fez." Sam não se mexeu. Apenas sacudiu uma orelha. "Você esperou por mim", Daniel sussurrou. "Todo esse tempo. Você esperou." Os olhos de Sam fechados. O fogo estalou. E pela primeira vez em uma década, Daniel dormiu a noite toda sem sonhar com tudo que havia perdido. Daniel não saiu da cabine por 3 dias. Ele não atendeu o telefone. Não verifiquei o e-mail. Não respondeu ao punhado de amigos que ainda tentavam a cada poucos meses para tirá-lo de qualquer concha que ele construiu em torno de si. Ele ficou lá dentro, movendo-se pelos ritmos tranquilos de uma vida que já fazia sentido, fazendo café na panela de lata que Sam costumava olhar, cortando lenha para trás enquanto Sam estava deitado na grama nas proximidades, dirigindo para a cidade apenas uma vez para reabastecer a comida e pegar um cobertor extra para o local do cachorro pelo fogo. Ninguém o reconheceu na loja. Mas um adolescente no balcão perguntou sobre o pastor com cicatrizes sentado no banco da frente do caminhão. "Que o cão fantasma da estação?" Ela perguntou, mastigando chiclete muito alto. Daniel não respondeu. Apenas assentiu uma vez e saiu. A pergunta permaneceu. "O cachorro fantasma." Foi assim que as pessoas o chamaram. Não era apenas um apelido, era folclore.
Um cachorro que nunca envelheceu, nunca saiu, nunca latiu. Que esperou uma década à beira de uma estrada como uma estátua com uma alma. Daniel não acreditou nisso até ver Sam sentado lá como se nunca tivesse se mudado. Mas agora, à luz suave da cabine, vendo dormir, Daniel não parava de se perguntar. Como Sam sobreviveu? 10 anos sozinhos. Sem trela. Sem colarinho. Através de invernos e ondas de calor, tempestades e incêndios florestais. Os cães não apenas fizeram isso. Não sem ajuda. E depois havia cicatriz, uma velha, irregular, acima da perna traseira. Ele não tinha tido isso antes. Daniel lembrou-se de tudo sobre Sam. Suas marcações. A maneira como seu rabo se curvou para a esquerda quando ele estava relaxado. A maneira como ele faria um som bufando antes de latir. Mossa cicatriz era nova. Ou melhor, aconteceu durante os anos desaparecidos. E Daniel percebeu outra coisa. Sam não reagiu mais a sons altos. Não é a batida de um gabinete, nem o trovão que rolou naquela primeira noite, nem mesmo a rachadura acentuada de lenha quebrando sob o machado. Ele havia mudado. Adaptado. Aprendi algo. Ou talvez, desaprendido algo também. No quarto dia, Daniel levou Sam para um passeio. Não muito longe. Logo de lado para o sopé. Passou da antiga estação de guarda florestal e ao longo da rota que eles costumavam caminhar antes que tudo se separasse. Sam se animou quando a estrada se curvou perto do rio. Ele ficou na cama do caminhão, cauda baixa, orelhas para frente, tensão do corpo, não com medo, mas alerta. Como ele reconheceu isso? Daniel estacionou e abriu a porta. Quer ver de novo, garoto velho? Sam pulou lentamente. A idade o encontrou, mas a força não havia saído. Eles seguiram a antiga trilha através de pinheiros e pinheiros até que ele se abrisse no blefe. A vista não havia mudado. Miles de árvores, céu, o brilho do rio abaixo. Mas Sam não olhou para o horizonte. Ele estava olhando para um toco de árvore ao lado do mirante. Um antigo, engenhado cinza. Daniel seguiu, confuso. Sam cheirou uma vez, depois sentou-se ao lado e olhou para trás. Daniel se aproximou. O toco foi dividido por um raio anos atrás. Enegrecido ligeiramente na borda. Mas algo chamou sua atenção. Uma marca na casca. Um arranhão, não, uma escultura. Trace linhas, rosas, moss deliberadas. DM plus S. Equals infinity Daniel engoliu M seco. Ele se lembrou agora. Ele esculpiu isso com canivete no verão antes de Sam desaparecer. Uma piada. Uma maneira de marcar o tempo. Quando o mundo ainda fazia sentido. Sam cutucou o toco uma vez. Então deitado. Daniel se agachou ao seu lado. Você voltou aqui? Ele sussurrou. Sam não respondeu. Mas em sua quietude, havia entendimento. Ele não apenas sobreviveu, ele voltou. De novo e de novo. Como se ele estivesse tentando se lembrar. Tentando manter o que era real. E Daniel percebeu algo mais frio, mais pesado. Sam estava procurando por ele tanto quanto Daniel procurou Sam. Mas talvez Sam também estivesse tentando escapar de algo. 10 anos é muito longo para um cachorro morar sozinho. Muito tempo para um corpo durar restos e bondade. Em algum lugar ao longo do caminho, alguém o ajudou. Ou machucá-lo. E agora, Daniel precisava saber qual. Porque os cães não esperam apenas uma década, a menos que tenham um motivo. E este havia esperado exatamente na mesma bomba, na mesma laje de concreto, como um soldado de pé sobre algo que ninguém mais podia ver. E isso significava que Sam tinha uma história. Um Daniel ainda não tinha ouvido. E ele finalmente estava pronto para ouvir. Daniel não conseguiu dormir naquela noite. Não por causa do barulho, não por medo, mas porque as perguntas que circulavam sua mente finalmente cresceram mais alto do que o silêncio com o qual ele morava há anos. Sam deitou fogo como sempre, respirando lento e firme, mas Daniel podia vê-lo agora. Havia mais por trás daqueles olhos âmbar do que o instinto. Havia memória. Talvez dor. Talvez aviso. Ele derramou uma xícara de café às 3 da manhã, olhou pela janela para as árvores e pensou nos dias depois que Sam desapareceu. Ele se lembrou dos posteres. Os pedidos desesperados para o controle de animais. A noite caminha por cada estrada de volta em um raio de 80 quilômetros. Lembrou-se de estar sentado nesta cabine, os punhos cercou nada, esperando um som na porta que nunca veio.
Mas o que ele não se lembrava, ou talvez o que ele havia enterrado demais, era o homem que trabalhava naquele posto de gasolina do ano em que Sam desapareceu. Um mecânico. Jovem. Tatuagens nos 2 braços. Ele esteve lá naquela noite. Daniel parou para gastar. Sam pulou do táxi como sempre, e Daniel entrou para pagar. Mas algo estava errado. O cara estava assistindo Sam muito de perto. Pastor bonito, disse ele. Treinado. Daniel riu. Smart como o inferno. Nunca precisa de uma trela. Então ele foi pegar um refrigerante. Quando ele se virou, Sam se foi. Só desapareceu. Sem latidos. Sem patas de derrapagem. Apenas concreto vazio e silêncio. E o mecânico deu de ombros como se nada tivesse acontecido. Provavelmente fugiu depois de um esquilo, disse ele. Daniel dirigiu por horas. Dormiu no caminhão. Ligou para a polícia na manhã seguinte. Mas ninguém tinha visto nada. O mecânico se foi no dia seguinte. Movido. Nenhum endereço de encaminhamento. Daniel não tinha pensado nele desde então. Até agora. A cicatriz na perna de Sam. O medo da franja alta. A maneira como ele se recusou a entrar em lugares pequenos e escuros, como garagens ou galpões. Daniel sentiu seu estômago torcer. Ele pegou um caderno e começou a escrever tudo o que conseguia se lembrar. O nome do cara, Josh alguma coisa. Cabelo comprido, talvez? Uma jaqueta de bicicleta com remendos. Ele escreveu todos os detalhes que surgiram, não importa quão pequeno. No dia seguinte, ele foi para a cidade. Questionado no restaurante, no posto de gasolina, no escritório do funcionário do condado. Demorou horas. Mas, finalmente, um nome, Josh Meyer, tinha um recorde. Saltou de trabalho para trabalho. Deixou a cidade depois de me deparar com um cliente sobre um caminhão roubado. E então mais um detalhe surgiu. Um vice-xerife aposentado no café se inclinou e disse: "Você conhece esse seu cachorro? Ele está naquela estação há muito tempo." As pessoas dizem que ele costumava latir na antiga garagem. O coração de Daniel afundou. Que garagem? O antigo, onde eles costumavam trocar de petróleo. Está trancado agora. Mas naquela época, essa era a Baía de Meyer. Daniel voltou para a estação. Sam sentou-se calmamente no assento ao lado dele, mas seu corpo ficou tenso quando eles se aproximavam. A garagem antiga ainda estava lá, encaixada e desbotada. Daniel saiu, coração batendo. Sam seguiu. Quando eles se aproximaram da porta, Sam endureceu, a cauda baixa, as orelhas para frente. Ele rosnou, não alto, mas profundo. Como uma memória tirada de seu intestino. Daniel ficou lá por um momento, mão na trava. Então ele puxou. Trancado. Ele andou pelas costas. Encontrou uma tábua solta no tapume. Descascou. A luz lá dentro estava escura, mas o suficiente para ver que o local não havia sido tocado há anos. Pó. Nus. Ferramentas quebradas. E uma caixa. A metal. Escondido no canto, meio coberto em uma lona velha. Daniel chegou lá dentro. Abriu. E congela. Dentro havia etiquetas de cachorro. Não militar. Tags de identificação. De abrigos. De resgates. 4 ou 5 deles. E fotos. Impresso a partir de um telefone barato. Todos os cães. Raças diferentes. Idade diferentes. Um deles, Sam. Anos mais jovens. Preso por uma corrente em volta do pescoço. Focinho preso. Olhos selvagens. Os joelhos de Daniel dobraram. Ele sentou no chão, segurando a foto, a caixa. Sam estava ao lado dele. Quieto. Não tenho medo. Apenas esperando. Daniel sussurrou. Ele usou você. Sam não se mexeu. Daniel balançou a cabeça. Não. Ele quebrou você. A dor que inundou através dele então era vulcânica. Uma mistura de culpa, raiva, tristeza. Ele havia deixado Sam para trás. Mesmo que ele não tivesse pretendido. E Sam viveu pelo inferno. Sozinho. Até de alguma forma, de alguma maneira, ele voltou. Daniel ficou lentamente, os olhos queimando. Ainda não terminamos, disse ele. Ele fez isso com os outros. Nós vamos detê-lo. Sam olhou para cima.
ouvidos empolgados, olhos trancados. E pela primeira vez desde que eles se reuniram, ele latiu. Um som nítido e ecoando. Não de medo, não de dor, de resolução. Daniel voltou para a cabine com a caixa de metal amarrada no banco do passageiro e Sam deitado em silêncio nas costas. O céu do lado de fora havia diminuído para um azul machucado, e as nuvens pairavam no horizonte como se estivessem esperando permissão para chover. Mas dentro do caminhão, o silêncio era mais espesso que o ar. Os dedos de Daniel agarraram a roda com muita força. Sua mandíbula doía de apertar. Cada solavanco na estrada sacudia a caixa como se estivesse cheia de algo ainda vivo. Ele continuou olhando para Sam, que não tirou os olhos da estrada desde que saíram da garagem. Não havia dúvida agora. Sam não havia sobrevivido a 10 anos sozinhos. Ele havia sobrevivido a algo pior. Abuso. Correntes. Escuridão. E ainda assim, de alguma forma, ele havia encontrado seu único lugar que já quis dizer em casa. Daniel não sabia que tipo de força levou. Ele não achava que a maioria das pessoas tinha. Quando chegaram à cabine, o vento havia aumentado. Pinheiros do lado de fora dobrados e sussurrados. Daniel carregou a caixa para dentro e colocou-a na mesa como se pudesse morder. Então ele abriu novamente, mais lento desta vez. No interior, havia mais fotos do que ele já tinha visto antes. Dobrados sob a primeira camada foram polaroides, alguns granulados, alguns superexpostos. Todos os cães. Discurso, amarrado, aterrorizado. Ele encontrou um recibo para uma remessa de sedativos veterinários, uma seringa velha e um pano que ainda cheirava fracamente de algo químico. Ele não tinha dúvida agora. Isso não era uma caixa de armazenamento de mecânica. Era a evidência. A caixa de um homem que machucou os animais com fins lucrativos. Ou prazer. Ou pior. Daniel ligou para Júlia, um ex-soldado estadual que havia se mudado para o oeste, mas ainda tinha contatos na força local. Eles não falaram há 3 anos, mas ele não hesitou. Eu preciso relatar algo, disse ele. Ele enviou fotos dela. Uma cópia do recibo. Uma gravação de sua declaração. No final da ligação, ela já estava encaminhando para um investigador no condado. Você percebe que isso pode levar tempo, alertou. O cara se foi. Sem endereço. Sem registros desde que ele deixou o estado. Daniel olhou para Sam, depois de volta para a caixa. Ele não vai correr muito. Não disso. Ele desligou. Sentado em silêncio. Sam sentou-se ao lado da lareira, os olhos fechados, mas o alerta do corpo. Como se ele pudesse sentir a tensão na sala, mas a estava segurando em silêncio, então Daniel não precisava. Mais tarde naquela noite, depois que o incêndio saiu e a última página de suas anotações foi preenchida, Daniel deu um passeio pelas árvores atrás da cabine. Sam seguiu, estalando silenciosamente ao seu lado. A lua estava cheia, lançando luz pálida através do dossel. Eles alcançaram o mirante novamente, aquele em que Daniel havia esculpido seus nomes todos esses anos atrás. O toco ainda estava lá. O mesmo aconteceu com a memória. Mas agora, algo havia mudado. Daniel enfiou a mão em sua jaqueta e tirou a foto antiga de Sam, a da caixa. Ele olhou para isso, no cachorro assustado e quebrado em correntes, e depois para o verdadeiro Sam sentado ao lado dos pés. Você não é mais esse cachorro, ele sussurrou. Você nunca foi. Sam piscou lentamente. Sentou-se mais alto. Daniel puxou uma faca do bolso. Não por medo, mas por algo mais simples. Ele entrou no toco e acrescentou mais uma linha à escultura. Casa. Sam não se mexeu. Mas Daniel viu isso, uma ascensão lenta e queda do peito, uma calma se estabelecendo em seu quadro que não havia estado lá antes. Como finalmente foi levantado um peso. Eles voltaram em silêncio. A cabine estava quente quando eles voltaram. Daniel derramou um copo de água. Sam se curvou no tapete. Lá fora, o vento finalmente morreu. Lá dentro, pela primeira vez em 10 anos, nada precisava ser dito. Porque algumas histórias são contadas em silêncio. Alguma dor é transportada em pelo, osso e cicatrizes. E algumas reuniões não se trata apenas de encontrar o que estava perdido, mas provando que amor, amor verdadeiro, espera o tempo que for necessário. 3 semanas depois, Daniel recebeu uma ligação ao nascer do sol. Era Julia. Sua voz estava apertada, cortada, sem palavras desperdiçadas. Eles o encontraram, disse ela. Meeker. Daniel não se moveu no começo.
Apenas deixe o nome se estabelecer como poeira. Onde? Montana. Preso por invasão. Eles o passaram pelo sistema e atingiram o alerta que eu coloquei. Ele está segurando, transferindo-se para a prisão do condado amanhã. Os Knuckles de Daniel braçavam o telefone. Eles vão acusá-lo? Eles estão construindo um caso agora. Suas fotos, a caixa, seu testemunho, eles são suficientes para começar. Mas isso levará tempo. Eu quero testemunhar. Você deve. Uma pausa. Então, como está o cachorro? Daniel Olhu. Sam estava deitado em seu local habitual na lareira, mas seus ouvidos haviam levantado ao som da voz de Julia. Ele não se mexeu, ele raramente fazia, mas seus olhos encontraram o de Daniel, calmo e certo. Ele ainda está aqui, disse Daniel. Ainda assistindo tudo. Após a ligação, Daniel ficou em silêncio por um tempo. Ele não se sentiu triunfante. Não aliviado. Simplesmente ainda. Como o motor de algo de longa duração, finalmente havia sido desligado. O passado não foi desfeito. Nunca Syria. Mas parou de crescer. A podridão foi cortada. E agora, o que permaneceu poderia respirar novamente. No dia seguinte, ele e Sam dirigiram. Não muito longe. Apenas para o abrigo, onde ele já fez dezenas de ligações, desesperado por notícias e onde, de alguma forma, Sam nunca havia sido encontrado. A equipe de lá já tinha ouvido a história agora. O cão fantasma do posto de gasolina que finalmente voltou para casa. Eles ofereceram Daniel coffee, pediram para tirar uma foto. Ele concordou, mas apenas se Sam estivesse nele. A imagem era simples. Daniel ajoelhado ao lado do cachorro, uma mão descansando suavemente no ombro de Sam. Ambos olhando para a câmera. Nada colocou. Nada forçado. Apenas dois velhos amigos, ainda juntos. A foto fez as rodadas online. Pessoas de todo o país enviaram cartas. Alguns escreveram sobre animais de estimação que haviam perdido. Outros disseram que choraram. Alguns acabaram de enviar fotos de seus próprios cães com anotações que diziam coisas como ele esperou também. Mas nada disso importava para Daniel. O que importava foi a maneira como Sam mudou depois disso. Não de repente, mas visivelmente. Ele dormiu mais fundo. Abanou mais o rabo. Em uma caminhada, ele até perseguiu um esquilo por 3 segundos inteiros antes de perceber que não tinha mais os joelhos por isso. E Daniel riu realmente, pela primeira vez em mais de uma década. Ele começou a escrever tudo. Não é para um livro. Não para fechamento. Só para ele nunca esquecer. As viagens de estrada. As caminhadas. A época em que Sam aprendeu a abrir a caixa de luvas apenas para roubar carne seca. As noites que passaram em silêncio porque o silêncio era tudo o que eles precisavam. Ele escreveu a história toda. Desde o dia em que Sam desapareceu até o dia em que voltou. Ele intitulou simplesmente O Cachorro que Esperou. Uma noite, semanas depois, um guarda florestal chegou à porta. Disse que ele foi convidado a olhar para um pacote de terra atrás do antigo posto de gasolina. Um grupo local queria colocar um memorial lá, para cães, por lealdade, pela ideia de que esperar não era apenas uma hora, mas sobre o amor. Daniel não disse nada. Ele apenas assentiu. Sam estava deitado ao sol, os olhos fechados, os ouvidos se contorcendo na brisa. Ele é uma espécie de lenda agora, disse o guarda florestal. Ele deveria estar, respondeu Daniel. Naquela noite, Daniel acendeu um fogo e sentou-se ao lado de Sam como ele tinha todas as noites desde que eles foram reunidos. Ele colocou a foto antiga, a da caixa, onde Sam parecia assustado e enjaulado, nas chamas. Assisti-lo enrolar e desaparecer. Então ele se inclinou para trás, tomou um gole de chá e observou o céu desaparecer de laranja, azul e preto. Sam mudou uma vez, esticou e descansou a cabeça no pé de Daniel. Nenhum deles falou. Eles não precisavam. Porque naquele momento, e todos que vieram depois, tudo já havia sido dito. As folhas começaram a mudar até o final de setembro. As colinas ao redor da cabine se voltaram para o fogo, queimado laranja, carmesim, ouro, e o ar cheirava de foda de madeira e pinheiro. Sam se moveu mais devagar agora. Ele não perseguiu sombras nem observou a estrada como costumava fazer. Em vez disso, ele passou os dias na varanda, cabeça apoiada em suas patas, olhos meio fechados como se estivessem se afastando entre este mundo e outro. Daniel sabia que o tempo estava próximo.
Os cães não viveram para sempre. Especialmente não aqueles que já haviam sobrevivido tanto. Mas ainda assim, ele não estava pronto. Como ele poderia estar? Sam havia sido o fio que amarrava seu passado ao presente, a prova de que o amor poderia superar a perda, que a memória poderia sobreviver mesmo quando todo o resto foi levado. Certa manhã, quando a primeira geada pintou as janelas de prata, Daniel acordou diante do sol e encontrou Sam já do lado de fora, sentado na beira da varanda, olhando para a linha das árvores. O céu atrás dele estava pálido e rosa, a primeira luz do dia apenas começando a derramar sobre a cordilheira. Daniel saiu em silêncio, envolto em um velho cobertor de lã e sentou-se ao lado dele. Por um tempo, nenhum deles se moveu. A floresta ainda estava. O vento, Marcio. Então, sem virar, Daniel sussurrou: "Você esperou 10 anos por mim." Uma pausa. Sua voz rachou. "Então, vou esperar por você. Por mais que demore." Sam soltou o fôlego e descansou a cabeça na perna de Daniel. Eles ficaram assim por um longo tempo, homem e cachorro, passado e presente, coração e alma. Naquela noite, quando o sol mergulhou abaixo das árvores e as estrelas piscavam em vista uma a uma, Sam faleceu pacificamente durante o sono. Sem dor, sem medo, apenas quieto, apenas quietude. Daniel o enterrou sob o velho carvalho atrás da cabine, a mesma árvore onde Sam costumava cavar orifícios rasos apenas para esconder os paus. Ele próprio esculpiu uma pequena pedra, sem nome, apenas uma única palavra: Lil. No dia seguinte, ele recebeu uma carta pelo correio, sem endereço de retorno. Apenas um cartão simples com uma frase dentro: "Alguns esperam ser encontrados. Outros esperam para voltar para casa." Daniel Sorio. Gravei-o na parede acima da lareira. E então, quando o fogo rachou suavemente atrás dele, ele sentou-se na cadeira com o cobertor enrolado em seus ombros e sussurrou no quieto: "Boa, garoto, Sam. Você pode descansar agora." E na quietude que se seguiu, Daniel jurou que podia sentir um último golpe de cauda roçando os pés, como um adeus.